Olá, bem nutridas! Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo com Bem Nutrida Oficial. Esse bate-papo é onde eu convido as bem nutridas que aplicaram o método SP, eliminaram os sintomas, estão livres aí da candidíase e da síndrome fúngica e compartilham aqui com vocês a história delas. E o que é esse bate-papo? Elas contando o que aconteceu, como elas sentiram os sintomas, como elas identificaram, quais foram os tratamentos que não deram certo, se foi laser, se foi ozônio, se foi vacina, se foi 6 meses de fluconazol, se foi corticoide, se foi antibiótico. E aí cada uma conta o seu testemunho, o seu depoimento, assim como vocês já escutaram o meu, quem estava ontem lá no YouTube escutou um pouco da minha história. E eu sempre trago aqui mulheres diferentes, com histórias diferentes, para que vocês vejam que é possível você, independente onde você mora, a tua condição, você consegue eliminar os sintomas também. Tem bem nutrida, tanto da roça, quanto de Portugal, da Europa, quanto da Argentina, quanto de Roraima. É tudo questão de saber realmente o que é importante para essa fase da vida e se organizar, né, para resolver esses sintomas. E aí, se você tem dúvidas em relação ao método, Sheila, eu quero te perguntar alguma coisa em relação aos meus sintomas, entender o que eu tenho, entender o que eu tenho que fazer, se o método é pra mim. Hoje eu estou tirando todas as dúvidas de vocês, eu e minha equipe, porque as inscrições oficialmente foram abertas ontem às 7 horas da manhã e hoje nós estamos deixando as inscrições abertas com os bônus disponíveis para vocês. Então eu coloquei os bônus tanto nos stories quanto no feed aqui, para que vocês vissem os bônus, tá? Então, estão disponíveis para vocês fazerem a inscrição hoje, tá bem? E hoje eu vou conversar com a Jamila. Jamila maravilhosa, você está aqui já? Manda um oi aqui nos comentários. Gil, pede ajuda dentro da plataforma, que a gente te ajuda, seja na mentoria quanto nas consultas, a gente ajuda você. A questão da disciplina, bem nutridas, ela é muito relativa, né? Lógico que disciplina, quando a gente olha o significado da palavra disciplina, ele é muito claro. Mas quando você pensa em hábitos, em organização de rotina, em o que eu tenho que fazer para ter o resultado, no processo mesmo efetivo ali dentro do método, 20% do que você faz efetivamente é o que vai te trazer 80% dos resultados. Se você quer 100%, claro, você vai ter que fazer mais de 20%. Lei de Pareto. Tá? Então, é um hábito que a gente ajusta que traz muitos resultados. E dentro do processo terapêutico, da alimentação terapêutica, é uma inclusão de alimentos que traz muitos resultados. Então, eu não incluo um alimento que me traz um resultado. Ele me traz 15 resultados. Essa é a maravilha da terapia nutricional. Da mesma forma que a correção de um hábito simples. Por exemplo, é um hábito simples a ser corrigido, que todos nós precisamos acompanhar todos os dias. O sono. Então, se eu não tenho um sono organizado, eu tenho uma reparação, uma reconstrução inadequada. Então, é algo relativamente simples de ser entendido, porém, dependendo do que precisa ser ajustado, exige várias peças para essa lapidação, tá? Jamila, deixa eu procurar a Jamila aqui. Jamila, me manda um oi aqui nos comentários, tá bem? Se você estiver ao vivo. E aí eu coloquei para vocês, tem um post aqui fixado no Instagram com todo o conteúdo que tem no método, tá? Então você que tem dúvida, que não sabe como funciona o método, não sabe como que é o passo a passo, não assistiu o conteúdo de ontem que eu expliquei todos os detalhes, o porquê que é importante o ciclo de regeneração, que muitas pessoas focam no ciclo de eliminação, então fica ali, vou eliminar sintoma, quero eliminar usando comprimidos ou alimentos, coisas específicas que só foca no processo de eliminação. E aí ontem eu expliquei para vocês o papel da regeneração. Então eu deixei fixado esse conteúdo para vocês. Peraí que eu tô procurando a Jamila, gente.
Achei. Tô, tô, tô tô te colocando aqui. Eu vou fechar os comentários, bem nutridas, e aí depois eu abro para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Para a gente poder conversar um pouco mais. E aí vocês já estarão aquecidas com umas perguntas aí na ponta da língua. Quem já está no método, tem o suporte lá na plataforma, vai tirar as dúvidas por lá. Então, quem já está no método, é lá que a gente conversa. Quem ainda não está, agora é um ótimo momento para a gente poder esclarecer as dúvidas. Jamila maravilhosa, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Agradeço e honro a sua vida. Obrigada, viu? Oi, Sheila. Tá me vendo, me ouvindo bem? Eu não estou te vendo. Não tá me vendo? Não. Ó, aqui a gente tá te vendo bem. Eu tô te Ah, vendo, te ouvindo super bem. A tela não tá dividida no meio para você, em duas? tá, mas aqui tá escuro, eu tô me vendo. É. Você É, quer, você quer que eu te tire e vou colocar você de novo para ver se você me vê? é bom, né? É, eu vou te tirar e você me manda oi nos comentários de novo, aí eu te coloco de novo, tá bem? Certo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu esperar ela entrar de novo. E sabe por que é tão importante vocês assistirem? Então, você que está aqui perdida, navegando, é nova por aqui, não sei por que entrei aqui nessa live e tudo mais, mas já sabe que quer eliminar os sintomas da síndrome fúngica, da baixa imunidade. É importante você assistir e honrar a história, né, de uma mulher que tinha sintomas e que agora não tem mais e que entra aqui para contar, porque facilita muito para você o teu resultado, agiliza muito o teu resultado. E aí depois fica mais fácil de você entender como que o método funciona, por que que você precisa de uma metodologia para tirar as dúvidas, tá? Vou colocar a Jamila aqui de novo e eu já tiro as dúvidas de vocês. E agora, tá me vendo? Não, Não? deixa eu tentar. Pô, a gente consegue fazer sem você me ver. Eu tô te vendo aqui. Se você não se incomodar, Tá, você pode vai. ser algum problema, né, no meu aparelho, quem sabe, né? É, não sei, às vezes dá um bug mesmo. Quando eu tô fazendo live, às vezes dá um bug na minha live, também cai, isso acontece. Mas eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. As bem nutridas estão aqui assistindo, também estão te vendo. Jamila, conta para elas, por gentileza, de onde você fala, a sua idade e como que você identificou que tinha alguma coisa que não estava funcionando bem no seu corpo, quais eram os sintomas, como que você foi percebendo e como você fez inicialmente o tratamento. Ó, eu falo aqui de Salvador, sou de Salvador, mas também sou natural do interior, né? Então dá para ouvir um pouco o meu sotaque. Eu tenho 34 anos e assim, desde 2019 eu tive crise de depressão. Até então, eu não sabia sobre síndrome fúngica, né? Aí eu estava procurando sempre na internet métodos para aliviar a cândida, porque eu comecei até então com a depressão em 2019. E as crises de ansiedade e de cândida, insônia, vieram em 2020. Depois de, assim, eu comecei um relacionamento, eu acho que eu fiquei muito ansiosa depois da depressão, e aí eu comecei com grandes crises de cândida e que foram muito frustrantes para mim, né? Perdi muito peso. E um dia eu estava no internet, no Instagram, e te vi falando sobre candidíase. Olha que interessante, né? E não sabia nada sobre questão de imunidade relacionado ao intestino, diretamente como você fala, né, sobre os intestinos, os hormônios, né, e tudo que influencia a nossa vida desde a infância, a nossa alimentação, a questão de alimentos saudáveis, que na roça a gente se alimentava de coisas da roça, mas às vezes nós não temos esse entendimento
né, de que certos alimentos podem nos fazer mal, principalmente a intolerância à lactose que eu tenho. E muita gente ficou surpresa, né? Como é que tem intolerância a leite? A gente toma desde criança, bebe lá da vaca, lá da roça. E aí tudo veio surgindo de uma forma, para mim, inesperada. Primeiro pela intolerância, depois veio a depressão com a cândida, né? A insônia. E assim eu fui conhecendo um pouco mais do seu trabalho. E eu resolvi de cara assistir as lives. Você estava iniciando as lives para a orientação do método, né? E foi aí que eu iniciei junto com você. Jamila, quando você estava nesse processo que você percebeu a candidíase e os sintomas, você chegou a fazer outros tratamentos? Como é que foi para você? Olha, desde outubro de 2020 até o início do método, eu estava fazendo sempre preventivo. Preventivo por preventivo e tomando omeprazol, bastante pomada, uma às vezes seguida da outra, porque já não era somente a ansiedade que eu estava tendo, mas também um desequilíbrio só de imaginar a Cândida voltando. Então, às vezes, eu nem ia no médico. Eu ia lá e comprava na farmácia a pomada e também o omeprazol. Eu tomava omeprazol? Não, né? Esqueci. Conazol. Fluconazol, que confunde um pouco. E aí eu fui iniciando sempre com isso. Não sei contar quantas vezes eu fui no médico, né, na ginecologista, para tomar o medicamento, porque alguns só passava realmente pelo médico, né? Mas eles nunca falavam sobre alimentação, só apenas uma que me disse que talvez se eu tirasse o açúcar, né? E aí eu fui tirando o açúcar, senti um pouco de melhora, mas não via tanto resultado. E você associou algum gatilho dos seus sintomas com alguma coisa que já tinha acontecido na sua infância, na sua adolescência, alguma repetição de algum outro sintoma, uso de medicação? Você conseguiu, você fez alguma análise assim, Jamila? Oh, bastante análise. Primeiro que na minha infância, pela falta do meu pai, hoje eu reconheço que eu sempre fui depressiva, né? A falta do meu pai me fez ser depressiva. E também a minha mãe, né? Que a princípio minha mãe estava comigo até os 7 anos. Depois dos 7 anos, ela passou um período fora e com isso também veio grandes conflitos para mim, né? Sem meu pai, sem minha mãe, e foi iniciando assim uma depressão. Em questão também dos intestinos, eu tinha bastante hemorroida. Eu não ia no banheiro todos os dias. Eu tinha sangramento quando eu ia ao banheiro. E também não tinha noção do que era nem hemorroida, né? E assim, eu venho desde a minha infância sofrendo com esses conflitos mentais, o meu intestino. E eu fui associando tudo isso desde quando eu era pequena até o dia de hoje. Ainda continuo estudando sobre mim, sobre minha mente, sobre o meu corpo. Mas eu, graças a Deus, eu acredito que 80% dos meus sintomas eu já melhorei. Principalmente a ida ao banheiro. Principalmente a ida ao banheiro. Foi muito gratificante para mim. E Jamila, por que você deixou se levar por um tratamento online? O que fez você confiar? Porque muitas mulheres que estão aqui, que estão assistindo, que vão assistir depois, estão vendo esse conteúdo pela primeira vez e muitas delas talvez nunca tenha feito um tratamento online, sempre fez presencial. O que fez? O que te trouxe confiança de entrar no método? Olha, quando eu vi você falando, eu senti confiança no primeiro momento. A verdade. Eu senti uma confiança tão grande no que você falava, em tudo. Eu não consegui duvidar que aquilo realmente era relacionado à alimentação. Porque eu, olhando suas lives, eu segui mais ou menos, se eu não me engano, foram uns 3 dias de lives. Eu não lembro direito, mas
até o último dia eu estava ali firme e forte e eu disse para o meu companheiro, eu vou fazer esse método. E ele, né, você sabe que homem tem aquela insegurança, não, você vai fazer isso, você tem que ter cuidado. Eu falei, não, mas eu acredito no que ela está falando, eu tenho plena certeza que o que ela está falando é verdade. Eu não nem precisei ouvir assim os depoimentos de outras pessoas que já estavam fazendo, mas só de você falar dos sintomas, das questões de sono, de tudo, né? Principalmente a candidíase, ela dá um estresse muito grande. Ela causa um estresse, um desequilíbrio, porque o medo de você sentir aquela coceira de novo, às vezes eu tinha em grandes quantidades, né? O fluxo de corrimento era tão grande que eu me assustava. Às vezes era de um dia para o outro, eu estava bem já. Então, isso me fez realmente dizer, não, eu vou fazer, eu confio no que ela está dizendo, eu tenho certeza que se eu fizer tudo o que ela está fazendo direitinho, e eu já estava tomando o fluconazol, já estava usando pomada e nada, então eu disse a ele, eu vou fazer. Eu gastei o dinheiro da minha poupança e eu fiz o método, e estou muito grata. E Jamila, como foi a eliminação dos sintomas? Você entrou no método, o que que você foi percebendo? Como que foi a melhora? Na primeira semana, a melhora da Cândida. Porque eu já estava iniciando assim para tirar o açúcar, já tinha iniciado para tirar o açúcar, mas depois que eu comecei realmente com a alimentação, questão da tapioca mesmo, que eu comia bastante, né, a tapioca aqui na Bahia, o beiju, a gente fazia muito. Aí eu fui tirando. Eu só comia mais no dia que eu ia trabalhar, que eu precisava de energia para fazer o trabalho. Passava o dia todo em pé, então eu comecei a associar a alimentação de acordo com o que eu fazia. E aí eu fui sentindo uma grande diferença. Um dia eu estava tão estressada por não ir ao banheiro que na primeira semana que eu fiz, que eu comecei a ir no banheiro, realmente eu vi que eu estava certa do que eu estava fazendo. Eu comecei no banheiro, o meu estresse diminuiu por causa, né, da minha prisão de ventre. A questão também da alimentação, que eu não tinha noção na questão do magnésio, de que ter que comer folhas verdes. Eu sempre gostei de salada, mas eu não tinha essa noção. Então eu fui reparando bastante os meus resultados logo na primeira semana. E agora, como que você está se sentindo? Por incrível que pareça, hoje eu faço um ano que eu comecei no método e eu não estou com sintomas de cândida. Não tenho mais prisão de ventre. Meus cabelos brancos diminuíram bastante. Eu praticamente não vejo mais saindo. Às vezes, quando eu acordava, eu passava uma noite sem dormir, eu dormia 2 horas. Eu já via uns 3 cabelos brancos. Hoje, graças a Deus, eu me sinto realizada nessa parte. Eu sei que falta muita coisa, porque, como você fala, depende muito do organismo de cada um. Como eu já venho sofrendo desde a minha infância com insônia, com a depressão, em questão, né, de mente e corpo, eu ainda acho que eu preciso um pouco mais. E meu companheiro também, ele fez o tratamento comigo, e está fazendo junto comigo. Para ele é um pouco mais difícil a questão do açúcar, né? Porque ele ama doce, mas aos poucos ele vai vendo os resultados. E graças a Deus eu estou aí, vou continuar fazendo. É, que tenso. Você fez um barulho aqui que a luz que eu botei provisória para me iluminar caiu, tombou aqui com tudo a luz. E Jamila, esse ponto que você falou do parceiro e da melhora dos sintomas, isso é muito, muito importante, porque tem inúmeras mulheres que estão aqui, né, e que gostariam que o parceiro fizesse junto, mas nem sempre isso acontece, né? Não, É. não quer dizer que você vai fazer e o parceiro logo na sequência vai querer fazer também. E como que foi o apoio dele para fazer o processo? Como, se você puder compartilhar um pouco como foi essa fase para vocês? Olha, eu demorei um pouco no caso da eliminação, porque quando eu entrei no método, eu comecei apenas com a alimentação para depois iniciar com os suplementos, né? A própolis, e toda a questão do orégano e tudo mais. Eu fui fazendo isso. E aí eu fui vendo melhoras. Porém, eu descobri que eu estava grávida com 1 mês no método. E eu fiquei com medo de tomar
a medicação, né? Mesmo natural, mas eu fiquei com medo e a médica que estava me acompanhando no pré-natal, ela me disse que não tinha problema, mas que eu poderia fazer o tratamento normal e tomar própolis. Mas a minha primeira gravidez é aquela emoção toda, eu fiquei com medo. Eu digo, eu vou continuar somente com a alimentação. E aí ele começou vendo os resultados, eu incentivei ele a comprar os produtos junto comigo. E assim, depois que eu tive o problema do aborto, né? Eu comecei a fazer, aí que me incentivou mais a tomar os suplementos, né? Começar com a própolis, com a glutamina no primeiro passo, justamente por causa da perda do meu bebê, como você fala que quando você quer engravidar, você tem que tratar o seu organismo, que o bebê precisa da defesa, então a mãe ela fica indefesa porque todo o corpo se volta pro bebê, né? E aí, com a perda do bebê, realmente eu tive a noção do quanto é grave o nosso o organismo está desequilibrado, sem os hormônios no devido lugar, com todos os acontecimentos, ele começou com o meu incentivo a tomar junto comigo e fizemos. Ele melhorou porque eu passei cândida para ele, infelizmente ele começou também com a cândida e começou a sair manchinhas no órgão dele e graças a Deus, depois que ele começou a fazer o ciclo de eliminação, ele também melhorou das manchinhas da cândida e eu das coceiras. Pensa. E aí os dois bem nutridos. Sim. A questão dos homens é a dificuldade de interpretar que algumas coisas. Ele falava assim: nossa, você vai tirar o feijão, mas você vai tirar arroz? Ah, não consigo viver sem arroz, sem feijão. Mas hoje eu posso mostrar para ele que não é uma coisa de outro mundo, porque o que você encontra no feijão, você pode encontrar em outros alimentos, suplementar. Hoje eu estou na academia. Graças a Deus, ele está vendo o resultado do meu corpo, porque eu emagreci um pouco, mas também por causa dos enjoos da gravidez, né? Eu perdi bastante peso, eu fiquei bastante magra mesmo. Mas eu disse para ele, eu vou continuar, não importa, eu vou continuar. E continuei. Depois de, se eu não me engano, 10 meses, eu entrei para academia. Fiz toda a suplementação, fiz tudo direitinho. E estou querendo retornar, né? Porque estou aguardando um tempo para me retornar com toda a alimentação. E já estou conseguindo ganhar massa muscular, mesmo sem feijão, mesmo sem arroz, mesmo sem alguns alimentos que eu tirei. E estamos aí. E Jamila, teve algum resultado que você teve que você nem esperava, assim, com o método? Olha, em questão dos gases, eu tinha bastante gases, bastante mesmo, que era uma coisa que eu, até no tomar água, eu sentia a água voltando pelo meu esôfago, e isso eu não tenho mais. Quando eu bebo água, em menos de 5 minutos eu já consigo fazer a digestão. É uma coisa assim que eu me sinto muito realizada nessa parte, porque eu estava muito desequilibrada mesmo, muito desequilibrada. E assim, para mim foi um grande passo. E em algum momento você desacreditou do poder dos alimentos? Te pergunto isso porque tem muitas mulheres que não acreditam na capacidade do alimento regenerar o corpo. Em algum momento passou isso pela sua cabeça, que o alimento não tinha capacidade de curar, da mesma forma que ele tem a capacidade de adoecer? Nunca passou pela minha cabeça dele adoecer, mas de curar sempre tive. Em questão também de religião, né? Às vezes a gente acredita muito que tudo que Deus fez, ele fez em propósito para nós. Ele não ia criar algo ruim, mas devido à nossa dieta, às vezes um pouco desequilibrada, não saber se alimentar bem, mas eu sempre acreditei que a alimentação é o fundamento de tudo, né? E quando você começou a falar, eu fui associando tudo isso na questão da medicação, que os médicos sempre passam as mesmas coisas, às vezes eles não comentam sobre a alimentação, eles não falam sobre como de onde vem o magnésio e como suplementar, eles sempre vão passar remédios que a gente sabe, né? Que a indústria farmacêutica ela tem um crescimento muito alto.
E assim, quando você fala, eu realmente associo, porque eu sempre acreditei na natureza, sempre acreditei no poder que Deus dá através dos alimentos na cura, né? Sim. E, Jamila, o que é ser bem nutrida para você? Ah, para mim eu não sei, é tudo. Eu acho que é tudo. É a libido, né? Hoje eu sinto mais o meu corpo, eu vejo pelos meus cabelos, a nutrição dos meus cabelos, da minha pele, do meu corpo, a energia que eu estou tendo com todo o ciclo de eliminação, de reconstrução, a manutenção, toda a energia que eu tenho hoje, eu acho que ser bem nutrida é tudo, né? Tudo. Jamila, muito obrigada, viu, pelas suas palavras. Obrigada por entrar aqui para ajudar outras mulheres. Obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada também. Eu que agradeço. Agradeço muito pelo seu trabalho, pela sua disposição. E estamos aqui. Um beijo. Eu vou continuar aqui que eu vou tirar as dúvidas de quem está aqui. Um beijo, Jamila. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Bom, mulheres, e aí, o que vocês se identificaram com o testemunho da Jamila? Vou pegar minha luz, que a luz tombou aqui, gente, no meio, fez pá! Espero que eu não tenha quebrado aqui. Eu coloquei uma luz provisória para me iluminar e ela rolou aqui durante a live. Teve alguma coisa que você se identificou com o testemunho dela, parecido com o que você está vivendo, com as suas tentativas? É importante esse momento de reflexão. Se você está aqui, você é nova, não assistiu nenhuma consulta aula, não assistiu a consulta aula de ontem sobre regeneração lá do YouTube, escreve nova aqui para eu saber, para eu te dar uma introdução sobre o que nós estamos falando e por que nós estamos falando sobre isso, tá bem? E sobre síndrome fúngica, o básico, né, bem nutridas. O conjunto de sintomas, ele varia de pessoa para pessoa. Então, a questão comportamental da mente, que envolve estabilidade das emoções, nós mulheres temos uma variação muito grande. Deixa eu pegar minha luz aqui para me iluminar, que eu estou me achando muito escura aqui para vocês. Espera aí. Agora sim. Então, para vocês novas por aqui, Ana, Alcirene, Mari, Jardelene, Flávia, uma explicação para todas, né? Mas para quem é nova, o entendimento, o nível de consciência de vocês são diferentes, né? Quem está acompanhando o conteúdo aqui há mais tempo, já assistiu lives, já viu conteúdo aqui no feed, já assistiu aula lá no YouTube, que eu tenho canal no YouTube também. Então, o nível de consciência é diferente. Aí uma vai ajudando a outra também a entender aqui nos comentários, tirar as dúvidas. É importante essa troca aí entre vocês, né? E quando a gente começa a ter um crescimento de micro-organismos desequilibrado dentro da gente, isso interfere diretamente no nosso comportamento. Então, o nosso sentir, as nossas emoções, ela não vem apenas da sensação que a gente tem quando acontece alguma coisa com a gente. Tudo que acontece com a gente tem impacto, lógico, no funcionamento das nossas emoções. Mas todos os nutrientes que faltam na nossa rotina e todo o nutrir que vem do feminino, que vem da mãe, toda a falha que pode acontecer, isso desde a infância até a fase adulta, isso pode interferir nas suas emoções. E claro, o envolvimento de traumas, de questões com a base, né, a base da nossa criação, pai e mãe, isso muitas vezes pode facilitar o desenvolvimento de uma desbiose, de um desequilíbrio. Porque se faltou, não quer dizer que todo mundo que tem a falta da base vai ter o problema. Mas se tem uma falta da base, vamos supor, o nutrido feminino ali da mãe, da presença materna da forma
que deveria ser, essa criança, essa pessoa se desenvolve com essa falta. E essa falta envolve tanto as emoções quanto a nutrição. Então, isso vai interferir diretamente no funcionamento dessas emoções, seja pela nutrição, seja pelo receptor ali, porque é química. Então, esse receptor fica com uma falha, igual quando a gente toma os tapas lá na infância, né? Quem é da minha geração tomou muito tapa, né? Então, isso também faz com que a gente tenha um problema ali nos receptores. E muito das questões de infecções de repetição, muitas de vocês ficam, mas será que o meu problema é só emocional? Tem outras coisas acontecendo? É só a emoção que faz eu desenvolver a doença? E é importante você entender que está tudo interligado. O tempo todo, o nosso corpo ele tem um funcionamento integrado. Então, uma pessoa não vai desenvolver uma micose na unha porque ela está triste. Você concorda? Porém, a falha da nutrição pode fazer com que essa pessoa fique mais triste e, como consequência, a imunidade mais baixa, e isso facilitar o aparecimento de uma micose, seja na vagina, como uma candidíase, como uma micose na unha, ou uma dermatite, ou até mesmo o desenvolvimento de uma autoimune, que facilita o crescimento de fungos e de outros micro-organismos. Então, todas que estão aqui, que tem o episódio de repetição, que tem os sintomas de repetição, quer dizer que tem um desequilíbrio instalado acontecendo talvez há muitos anos. E isso, o tempo que você recupera o seu corpo é muito mais rápido que o tempo que você está lidando ali com a doença. O que leva mais tempo é você entender isso. Igual a Jamile deixou aqui o testemunho dela. Ela assistiu 3 lives minhas, compreendeu, entendeu, entrou no método com o dinheiro que ela tinha na poupança. Por quê? Porque ela enxergou o valor que tinha a saúde dela. Ela entendeu o processo, ela entendeu o valor e ela determinou que ela queria corrigir aquilo. Agora, o que talvez esteja acontecendo aí com você, se você está em cima do muro, não sabe se começa ou não começa o tratamento, é você compreender esse processo, o que você quer viver. E compreender o processo, como ele vai acontecer e o quão ele é rápido comparado ao tempo que você está com sintomas. Porque o principal conflito que muitas de vocês têm é, mas será que eu vou conseguir fazer? Mas será que vai dar certo para mim? Eu tenho medo de começar e não dar certo. Eu arrisco dizer que em algum momento passou esse pensamento aí do outro lado. Agora, se a Jamila conseguiu, diversas outras mulheres conseguiram, por que você não conseguiria? Gilvânia, tem infecção urinária desde a infância, mas o ano passado eu tive candidíase. É pelo uso do antibiótico e pela baixa imunidade. Baixa imunidade. O que é esse sistema imunológico desequilibrado? Baixa imunidade quer dizer que o seu sistema imune ele demora para reagir. Imunidade alta demais é o quadro de autoimune. Então, a doença de Hashimoto, doença de Crohn, a psoríase. Então, é o sistema imune reagindo demais. Então, a gente não pode ter um sistema imune nem reagente demais, nem baixo. Ambos facilitam o crescimento de fungos. Então, quando você coloca, eu passo para vocês lá no método, tem um checklist de defesa, tem um checklist de intestino, que é a microbiota, tem um checklist do DNA, que é a proteção do DNA, né, que faz com que a gente envelheça no tempo certo. Então, quando falta os alimentos desses checklists que eu passo para vocês, faz com que vocês tenham uma fragilidade no sistema imunológico. Eu tive isso por muito, muito tempo. O tempo todo ficava adoecendo, o tempo todo com sintoma, demorava para recuperar. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque depois que você entende como funciona o corpo, você entende o papel dos nutrientes, é muito fácil de você fazer inclusão. É igual o exemplo que a Jamila deu aqui. Eu não sabia onde vinham as fontes de magnésio. Eu não sabia a questão das folhas verdes escuras. São coisas básicas que vocês veem aqui, que muitas vezes eu falo, trago esse conteúdo para vocês, mas que às vezes você separa, analisa um mês. Então, analisa o mês de setembro, aí você vê diversas falhas na semana, diversas faltas dos alimentos. E aí não tem como o sistema imune funcionar do jeito certo. A Amanda perguntou aqui, estou com candidíase de repetição, tem 10 meses. Esse plano vai ter quantas consultas?
porque eu tenho um quadro específico de anemia. Então, os bônus, ontem eu expliquei todos os detalhes em relação aos bônus do método. Quem estava lá no YouTube já viu. Eu estou reforçando aqui para vocês que esses bônus, eles ficarão disponíveis hoje. Então, todos os bônus que eu disse ontem vai ficar disponível hoje. Quais são esses bônus? São 3 consultas, tá? Eu tenho uma equipe formada, especializada em desbiose e síndrome fúngica, que ajuda a dar o suporte a vocês, tá? Do acompanhamento. E todo passo a passo tá lá organizado para você entender por onde você vai passar. Não tem como você não entender. Por que não tem como, Sheila? Porque toda vez que você tiver alguma dúvida, você vai perguntar e vai tirar sua dúvida. Seja por escrito, seja em consulta, seja na mentoria, né, que a gente faz em grupo. Consulta individual, a mentoria, que é o plantão de dúvidas em grupo. Tá? Então, respondendo a sua dúvida, então todos os bônus que eu coloquei também no post, que tem lá nos stories e aqui fixado, que é o kit de suplementos, o método antivermes, as consultas, todos esses bônus ficam disponíveis para vocês que entrarem também hoje, tá certo? Os bônus estão liberados. Porque muita gente mandou, eu não consegui ver ontem por conta do horário, não consegui fazer a inscrição até meia-noite, então a gente foi lá e deixou disponível para vocês hoje também, tá? A Leida colocou aqui, eu tenho 64 anos, fui diagnosticada pré-diabética com hipotireoidismo, estou com ansiedade, sinto minha pele grossa, alopécia. O seu tratamento ajuda? Sim, porque a resistência à ação da insulina, ela é a base, né, do seu adoecimento. Porque essa resistência que te levou ao diabetes, ela não começou agora, ela vem de anos. Então, a gente vai corrigir isso e, como consequência, todas as outras questões vão melhorar, Leida. Tudo vai melhorar. Então, te ajuda sim. Que bom, Ivone, que você está melhorando até o emocional. Essa é a intenção. O tratamento, lógico, o foco do método, ele é no físico, no nutrir, né, nas células, no funcionamento do nosso corpo, que é chamada de fisiologia, de bioquímica. Só que não tem como a gente não trabalhar também o nosso lado da alma, da nossa essência, do porquê que a gente quer se curar, do porquê que você quer ficar saudável, do porquê você não quer ficar mais falando de doença, que você não quer ficar mais gastando seu tempo, a sua vida, indo em diversas consultas para tratar uma coisa que é relativamente simples, que é corrigido com aquilo que vai na sua mesa todos os dias. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da alma, que é o nosso movimento na vida. E esse movimento envolve também o porquê você vai escolher resolver isso ou postergar. Não, eu vou resolver, não quero resolver isso agora, eu vou postergar o tratamento. Então, o que a sua alma está pedindo? Porque o físico eu sei exatamente o que ele está pedindo. Essa é a parte que eu sou especialista. Da alma depende muito o que você está sentindo, o que está acontecendo na sua vida nesse momento. O meu estopim da alma foi ver que tudo que eu tinha estudado, que eu tinha aprendido, indo em congresso, tudo que eu tinha feito, eu estava fazendo tudo para o trabalho e não tinha colocado quase nada em prática em mim. E isso tem a ver com autoestima. Claro, hoje vocês me veem aqui saudável, ensinando para vocês, explicando. É um outro momento, é uma outra fase. Quando eu estava doente, toda com sintomas, com a mão toda cheia de desidrose, unha com micose, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, a minha alma estava pedindo socorro. E por quê? Aí são gavetas bem nutridas que a gente vai mexendo aos poucos a questão da nossa alma, da nossa essência. Porque não dá pra gente movimentar essas gavetas todas ao mesmo tempo.
No físico, a mesma coisa. Então, quando vocês começam passo a passo no método, vocês vão entender o ciclo de regeneração, o que comer, o que incluir, o que evitar, que é alergênico, que fermenta, você vai decidir o que você tira, o que você coloca. Então, a decisão vai ser sua, com o nosso suporte, com a nossa ajuda. Depois vem a parte de suplementos específicos. Então, tem um momento ali de cada gavetinha de ser ajustada. A questão da alma é a mesma coisa. Então, pode ser que você tenha deixado de dar atenção ao seu corpo, aos seus sintomas, há muito tempo, há anos. E por que que isso aconteceu? Por quê? Peraí que eu tô atualizando aqui os comentários. Não, Leida, eu entendi sim a sua dúvida, tá? Então, ajuda sim. Então, mulheres, na hora que você toma uma decisão em relação a priorizar o cuidado com as suas emoções, o cuidado com o seu físico, tudo flui, tudo vai fluindo, tudo vai ficando bom. Só que você tem que colocar isso como prioridade. Você tem que determinar isso. Agora, mês de setembro, eu vou fazer isso, vou me priorizar, vou colocar em primeiro lugar esta organização. Se você delegar, se você aguardar que uma atitude isolada vá resolver os seus sintomas, eu sinto dizer, você vai terminar 2023 igual. E não é porque é difícil o processo, mas é porque precisa ser compreendido. E é claro, quando você vai lá usar uma pomada ou tomar uma cápsula, você não precisa pensar nada, você não precisa refletir sobre nada. Você só usa e toca a sua vida. E parar, refletir, pensar, analisar, sentir, isso exige dar um pouco mais de trabalho e não é todo mundo que está disposto a fazer. É por isso que a indústria farmacêutica fatura tanto, né? Tá certo? É isso aí, Renato. Então, dúvidas, mulheres maravilhosas, vocês que estão aqui, que não estão no método, quem está no método, só algumas orientações. Se você entrou no método ontem, então ontem oficialmente foi a inscrição da turma 24, então você que já entrou no método, já está lá. Na próxima semana, nessa semana vocês vão receber a data do nosso encontro de boas-vindas, que é fechado, então vocês vão receber a informação lá no nosso clube do Telegram e vai ser anunciado também por mensagem, vocês vão receber uma mensagem com a data do nosso encontro de boas-vindas, tá? Que eu estarei lá com vocês, mostrando tudo como que vai funcionar, todos os detalhes do nosso cronograma, o passo a passo ali do método, tirando todas as dúvidas. E a equipe já está lá dando suporte para vocês. Então, quando você ingressa no método, quem pagou com cartão, que já tem acesso, porque boleto leva 2 dias para compensar. Mas quem pagou em cartão, quando você acessa o método, você já consegue ir tirando suas dúvidas e perguntando, e a equipe está dando suporte já para vocês, tá bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já podem ir perguntando e aplicando o conteúdo. E se você tem alguma dúvida em relação aos seus sintomas e como que eu e a minha equipe podemos te ajudar em relação aos seus sintomas, manda aqui para eu poder te orientar, tá bem? O Minero perguntou, fiz exame, deu H. pylori, fiz o tratamento, melhorei, mas depois meu coração parece que vai sair pela boca. Então, porque o tratamento que você fez foi um tratamento com antibiótico de 7 dias ou de 15 dias. Isso não é o tratamento efetivo. Como assim, Sheila? Não é o tratamento efetivo? Eu fui lá no médico e ele me passou esse tratamento, é isso. Ó, o antibiótico
ele tem um papel de controlar o micro-organismo, que é essa bactéria. Mas não faz com que o seu corpo funcione corretamente e combata que você tenha uma outra infecção. Não é este o papel do antibiótico. Não tem como agir dessa forma. A única forma que você vai fazer com que o seu corpo funcione corretamente, que você sinta o seu corpo funcionando corretamente, é aplicando a terapia nutricional. É a única. Independente se você toma o antibiótico para H. pylori, se é para o dente do siso, se é porque você fez uma cirurgia, sempre tem que associar a terapia nutricional. Isso não é ensinado, tá? Vocês não têm obrigação de saber isso. Isso deveria ser passado. A partir do momento que você recebe a prescrição da medicação, você deveria receber essa orientação, mas isso não é passado. E por isso que você entra no ciclo do adoecimento. Então, retroalimenta uma indústria. Por quê? Você vai lá, passa consulta, toma um remédio, melhora por um tempo, depois volta a ficar doente de novo, aí volta a tomar remédio, aí fica doente de novo, volta a tomar remédio. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. A Melissa perguntou aqui, indica dieta cetogênica? A terapia nutricional não é cetogênica. Não sei se foi essa a sua dúvida. A cetogênica faz sentido fazer durante um período com determinado objetivo. Então, quer dar um ajuste no metabolismo, é uma estratégia para mudar o funcionamento do metabolismo, mas não é sustentável durante 3 meses. Dificilmente você consegue fazer, né? Tem pessoas que fazem, né? Fica com um bafo. E a cetogênica faz isso, né? Deixa a pessoa. Mas que tem gente que gosta, que se adapta e tudo mais. Agora, o controle do carboidrato na alimentação, ele é importante pela carga glicêmica. O que isso quer dizer? A ordem que você come interfere no tempo que você vai absorver a energia ali do alimento. Então, se você come a banana antes do ovo, tem diferença se você come o ovo primeiro e depois a banana. Isso é a carga glicêmica. Então, isso é relevante e importante no tratamento da síndrome fúngica, tá? Assim como do diabetes, na resistência à insulina e tudo mais. Elaine, de quanto tempo você abre as inscrições? Não posso fazer agora. Por que você não pode, Elaine? Compartilha aqui comigo para eu entender o seu caso. A próxima turma eu não tenho data ainda, porque a gente acabou de abrir essa. Então, deixei disponível os bônus, a organização ali de pagamento para vocês, dentro da plataforma que dá para pagar com mais de um cartão e tudo mais. Eu pergunto essa questão do porquê que você não vai entrar agora, porque eu fico pensando da seguinte forma. Quem não entra agora é porque não está doendo o suficiente, está esperando doer mais. É isso que está acontecendo com você? Porque quando está doendo muito, a gente vai lá e faz. Da mesma forma que a gente vai na emergência. Então, você vai esperar doer mais? Eu gostaria que alguém tivesse falado isso para mim lá atrás, quando eu não entendi o que eu estava sentindo. Porque quando você olha uma micosezinha na unha, alguma coisa acontecendo, você não entende muito bem o que está acontecendo com o seu corpo. Mas quando está doendo, coçando, ardendo, aí é diferente, né? Melissa, não sei se esses médicos são especialistas em síndrome fúngica. Então, sempre quando vocês enxergam, buscam informações, primeira coisa, se você segue diversos perfis com objetivos diferentes, você está perdida, você não sabe o que você está querendo receber de informação. Porque você vai seguindo vários perfis diferentes, certo? Principalmente os perfis generalistas, que falam sobre tudo e consertam tudo. Aí, o que eu tô querendo resolver no meu corpo? Porque eu não posso misturar, por exemplo, nutrição esportiva com síndrome fúngica. Eu não posso misturar emagrecimento com síndrome fúngica. São condutas diferentes. Não é porque o tratamento da síndrome fúngica não faça perder gordura, mas é porque a conduta para o tratamento da síndrome fúngica é diferente. Então, disbiose e síndrome fúngica se trata com uma organização terapêutica, com passo a passo terapêutico, tá? Então, se você quer seguir a orientação de outro profissional e você vê a orientação de outro profissional e vem perguntar aqui, isso é totalmente incoerente. Por quê? Porque eu te ensino o que você tem que fazer. Você vai pegar a informação do outro profissional e vai vir me perguntar? Então,
Então, você quer seguir o que eu oriento, você vai seguir o que eu falo aqui para você fazer com foco em síndrome fúngica e desbiose. Você quer seguir o que o outro profissional está falando, você vai lá acompanhar o conteúdo desse profissional. Porque senão não faz sentido, né? Bem nutridas. A Michele, eu também não posso fazer agora, acabei de pegar um empréstimo para quitar todos os meus cartões. Bem nutridas, vocês que estão desempregadas, que vocês não estão trabalhando, ou que estão com questões financeiras e tudo mais, o porquê, uma reflexão aqui com vocês. Por que vocês não conseguem arrumar trabalho? Por exemplo, a minha empresa está contratando o tempo todo. O tempo todo eu estou com vaga aberta para contratar. Nunca está com vaga fechada, sempre tem horário, horário não, vaga disponível. Então, não está faltando. Lógico que agora eu estou entrando em outro assunto muito além da questão da síndrome fúngica, né? Mas entenda, não está faltando vaga de trabalho. Talvez, o que você tem que analisar? Tá te faltando saúde para você conseguir trabalhar? Esse é o primeiro ponto. Porque quem vai contratar uma pessoa que fica adoecendo o tempo todo? Que não vai conseguir honrar as horas de trabalho? Esse é um primeiro pilar. E o segundo, a qualificação. Aqui hoje na internet, tudo vocês conseguem encontrar de conteúdo para vocês aprimorarem o conhecimento de vocês. Então, o trabalho, ele tem. Agora você precisa entender por que você não está conseguindo arrumar um trabalho. Uma reflexão aí. Eu lembro que quando eu fui procurar o meu primeiro trabalho, meus pais tinham lanchonete, bar em Santo Amaro e tudo mais. E aí eu fui trabalhar de telemarketing, operadora de telemarketing, numa empresa chamada CSU aqui em São Paulo. E eu sabia fazer, né? O trabalho de telemarketing é praticamente o primeiro trabalho dos jovens que não tem muitas condições financeiras e tudo mais. E mesmo que eu continuasse sendo operadora de telemarketing, se eu fosse operadora de telemarketing até hoje, eu teria trabalho até hoje, assim como se eu fosse faxineira. Porque eu sei que todo mundo que trabalha fora, mulher que trabalha fora e tudo mais, consegue estar na busca de alguém para ajudar em casa. Aí quando vocês colocam aqui para mim, eu estou desempregado, eu fico pensando, qual é o tipo de trabalho que você vem procurando? Cláudia colocou aqui, você passa exames para ter um diagnóstico? Não, quem dá diagnóstico de doença é médico. Eu te dou o diagnóstico nutricional. Então, tratamento nutricional. É assim que eu te ajudo. Silvana está no método, que bênção. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Bom, quem não está no método e está com dúvida se entra ou se não entra, aproveita os bônus que estão disponíveis hoje, tá? Que aí a gente vai fechar os bônus e, mais uma vez, você vai deixar a chance de eliminar esses sintomas de vez passar. Então, toma essa decisão. Se tem alguma dúvida, pergunta, tira suas dúvidas, entra logo, porque você tem lá os 7 dias também para você perceber se você gosta de como a gente te ensina. Digo a gente porque tem uma equipe toda dando suporte para você. Toma uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão em relação ao seu tratamento. Qual é a decisão que você vai tomar no mês de setembro? Eu vou continuar com as medicações isoladas ou eu vou aplicar algo diferente que eu não fiz até agora da forma correta? Porque tem muita gente que já fez tratamento com um nutricionista, só que não fez o tratamento com o nutricionista com foco em desbiose e síndrome fúngica. Foi com um nutricionista para emagrecer ou para a questão do esporte e tudo mais, não fez com esse foco. Então, são coisas diferentes. É importante você saber disso. Então, você vai tomar a decisão em relação ao seu tratamento. Qual é o caminho que você vai seguir? É o caminho insistir aqui na farmácia ou você vai aplicar uma terapia nutricional? Esta decisão que você toma hoje. Leda perguntou, cistite pode ajudar? Sim, o método te ajuda, tá bem?
neste tratamento também. Infecção bacteriana e infecção fúngica, porque trata a disbiose. O que faz a gente ter infecções por bactérias ou infecções virais repetidamente é o mesmo que faz a gente ter uma infecção fúngica repetidamente. É a mesma coisa. É o sistema imunológico desequilibrado. É por isso que quem tem um desequilíbrio muito grande para mais, igual eu expliquei, desenvolve a autoimune. Para menos, fica fraco demais, fica com infecções persistentes específicas, né? Autoimune, Hashimoto, Crohn. Para menos, pode ter muita amidalite, muita alergia, pode ter, além da candidíase, outras questões associadas, assim como eu tive. Tá certo? Bom, maravilhosa. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas aqui de vocês hoje. Para fazer a inscrição, basta escrever método aqui nos comentários para você receber as informações sobre o método, as formas de pagamentos, cartões, todos os bônus que eu citei, consulta, kit de suplementos, o acompanhamento durante um ano, todo tira dúvidas na plataforma, kit de suplementos vocês recebem na casa de vocês, tá? É para vocês começarem a farmácia natural de vocês. Então, estes bônus estão liberados para quem fizer a inscrição hoje, tá? Então, tudo isso a gente manteve para você fazer sua inscrição hoje, tá bem? Então, ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao método, tem um link aqui no perfil para vocês tirarem as dúvidas. Um grande beijo. Vejo vocês do outro lado.